Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão pode colocar nos comentários também. E também não deixe de assistir aos outros vídeos. Tem vídeo das outras questões do Enem, Enems de versões de edições anteriores, videoaulas, revisões, tem bastante coisa no canal, tá? Sem contar também com questões de outros concursos, certo? Bem, olha só. O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, I max. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial ao qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo LED usado na representação de circuito. Então aqui está o LED. Veja que o sentido permitido é o sentido que aponta essa setinha aqui amarela. Um estudante de física analisando as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, deixa eu marcar aqui, dois LEDs de tensão 3 volts e máximo 1 miliampere, dois resistores de 1,5 kΩ cada, e o circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por Imax é... Pois bem, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, primeiramente tem bastante coisa que dá para... Tem algumas alternativas que podemos anular. Uma delas é a C, porque veja, como o meu potencial positivo está aqui em cima, o que vai acontecer? Significa que a corrente vai vir para esse sentido, o que não é o sentido permitido. A mesma coisa para o item E, ó. O positivo está aqui em cima, certo? Só que o que tu tem? O sentido da corrente, do positivo para o negativo, vai contra o sentido do LED. Então aí também não pode ser nossa resposta, mas é só por causa do sentido do LED, certo? Bem, agora vamos ver as outras situações. Lá da lei de Ohm, o que eu tenho? Que V é igual a RI. V é a diferença de potencial e a corrente elétrica e R é a resistência elétrica. Se eu quero que o meu LED funcione com essas especificações, então eu tenho aqui que 3 tem que ser igual a R vezes o I ali, que é de 1 miliampere. Ou seja, 0,001 ampere. Tá? Se eu pegar esse carinha e passar para o outro lado, dividindo, eu vou ter que R é igual ao quê? 3 divididos por 0,001. O que vai dar, né, 3.000 ohms, ou 3 kilo ohm. Veja, o mili, 3 zeros na frente, o quilo, 3 zeros atrás. Certo? Então, meu LED tem que se comportar como se fosse um resistor de 3 kΩ e receber 3 volts. Certo? Bem, o que acontece? Certo? Primeiramente, a minha bateria, vou fazer mais aqui embaixo, ideal é de 4,5 ohms, certo? Então, de novo, vamos lá na lei de Ohm agora, só que agora pensando na bateria. 4,5 tem que ser um R, que é um RE aqui, que é vou chamar de resistência equivalente, vezes esse 0,001, tá? Que seria a resistência equivalente no ramo que está passando o LED, tá? Certo? Vamos pensar desse jeito a princípio, tá? Ou seja, aqui meu RE, ó, resistência equivalente, teria que ser 4,5 kΩ. Fiz direto aqui porque o procedimento é o mesmo, né? Pega esse termo, passa para o outro lado dividindo, que nem eu fiz aqui, certo? Tá, mas o que eu pensei aqui? Ok? Eu pensei no seguinte, se eu tenho o meu diodo, o LED, nessa montagem aqui, ou nessa, certo?
né? Como se tivesse passando, a fonte tivesse transmitido exatamente a corrente que o LED precisa, tá? Ou seja, eu estou descartando essa opção aqui. Por quê? Pelo seguinte, esse cara tem 1,5 kΩ, que é o resistor. Cada LED tem 3 kΩ no comportamento ideal deles, certo? Encarando eles como os resistores. Só que daí o que que acontece, né? Eu teria isso aqui, ó. Vou fazer mais aqui embaixo. Eu teria ali os 4,5 volts. Eu tenho aqui 1,5 kΩ. E aqui eu tenho daí a passagem dos dois LEDs. Tá? Tenho isso aqui, certo? Pois bem, o que que acontece, né? Dois LEDs em paralelo, 3 kΩ cada, daria uma resistência equivalente aqui entre eles de 3 sobre 2, o que daria 1,5 kΩ. Lembra, resistores iguais em paralelo, tu pega a resistência e divide pela quantidade de resistores. Por isso que eu fiz 1 sobre 2, eu tenho 2 aqui. Só que daí, se eu pegar esse 1,5 e esse aqui, eu tenho uma resistência, vou botar uma linha, equivalente do circuito de 3 kΩ. 1,5 mais 1,5. Só que eu preciso de 4,5 ali para isso funcionar, né? Certo? Em outras palavras também, testando o circuito, certo? Com essa resistência equivalente, a corrente que passaria seria o quê? 4,5 por 3 kΩ, o que daria 1,5 mA. Então aqui passaria 1,5 mA, certo? Claro, eu estou aqui explicando direitinho ali para a gente pegar a brincadeira. E no momento que eu tenho esses dois LEDs dividindo o caminho, e a metade para cada lado, ou seja, 0,75 mA para cada, o que é menos a corrente necessária. Por isso que a letra A não pode ser a nossa resposta. Agora olha só a letra B. Letra D. Aqui, ó. Eu tenho 1,5, 3, 3, 1,5. Ou seja, no item D, o que que eu tenho? Uma resistência equivalente de 1,5 mais 3 mais 3 mais 1,5, o que vai dar 9 kΩ. Se eu calcular a corrente ali, que é 4,5 volts, divididos pelos 9 kΩ, eu tenho 0,5 mA. Certo? Tá? Aqui o 9 kΩ, né? Lembrando, é 9.000, dessa divisão daria 0,0000, que daí a gente pode recolher esses zeros e botar o milli no lugar. Então, dividir por quilômetros, tu vai ter tua corrente elétrica em miliampere, né? Certo? Tu vai ter isso aqui. Tá? O que é menor que 1 miliampere que a questão pede. Então, a letra D também não pode ser. Sobra a letra B, né? Veja só. Aqui eu tenho exatamente essa corrente, essa resistência que eu preciso, né? No ramo que ele está passando, certo? Que é o 1,5 e aqui o 3. Então fecha esse valor. Só que, claro, aqui está em paralelo os dois. Então cada um deles vai receber o 1 mA. Cada um deles vai receber a corrente de 1. Ou seja, a fonte está transmitindo 2, mas como aqui se divide pela metade, vai 1 para cada lado. E aí fecha. Então, o nosso resultado ali fica item letra B. Certo, pessoal? Bem, essa foi a questão. Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, postem nos comentários. E, bem, não deixe de assistir as outras questões, as outras resoluções, certo? E desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.